que pudemos estar aqui te louvando, te adorando, bendizendo o teu nome, estando em comunhão como o corpo de Cristo. Abençoamos agora a vida do Everton, para que o teu Espírito dirija, dê graça, sabedoria naquilo que ele vai nos falar, aquilo que está no coração, aquilo que ele está vivendo nesses dias. Também nos dá um coração em que possamos estar ouvindo, aprendendo, retendo e aplicando a tua palavra, em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos? É diferente estar aqui. Não estou acostumado só com o microfone. Sempre tenho um violão para me esconder. Amém, irmãos? Muito bom estar aqui nessa noite. Sou grato ao Senhor por Ele ter dado essa oportunidade, pelos irmãos ter dado essa oportunidade de trazer essa palavra. Amém? Eu fico muito feliz de estar aqui e hoje queria trazer algo para nós, uma lição para a nossa vida nos dias de hoje. Amém? Quero falar um pouquinho sobre, o título que eu posso dar para isso é Vivendo como Elias nos dias de hoje. Então, que a gente venha refletir nessa mensagem. Queria que você baixasse sua cabeça, para nós fazermos uma breve oração ao Senhor. Amém, Senhor? Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado por esse momento, Deus. Espírito Santo, sinta-se à vontade aqui, Pai, nesta noite. Que o Senhor venha falar, Pai, para cada um de nós, Pai. Quebra toda seta do inimigo, tudo aquilo que vai tirar nossos pensamentos daqui, Senhor. Que a gente venha realmente, Pai, que essa palavra venha realmente ser uma palavra que não venha cair em solo, Pai, que não cresça, mas no solo que venha crescer, Pai, e frutificar, Deus. Espírito Santo, sinta-se à vontade nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor, em nome de Jesus. A história que eu queria contar, irmãos, é sobre um homem que foi um grande exemplo para nós. A palavra de Deus não menciona muito sobre como que era a vida de Elias, seus antepassados, seus pais. Então, não tem uma explicação de onde ele veio e tal. A gente só sabe que ele era um tisbita, que ele veio da cidade de Tisbé, próximo a Gileade. E naquela terra onde naquele ambiente, naquele lugar onde ele estava ali, naquele tempo difícil, o povo de Israel, o povo do Senhor, tinham se perdido. Estavam adorando a Baal, estavam adorando a outros deuses, e aquilo tinha mexido muito com o coração do Senhor. Então o Senhor chamou Elias. E é aí que inicia uma grande mensagem sobre esse irmão que vai nos encorajar muito, irmãos, nessa noite, em nome de Jesus. Como ele era um dos únicos profetas daquela região, ele via que ele era um dos únicos profetas. A gente sabe que futuramente, quando ele está lá na caverna, que ele fala com Deus, que ele está muito mal, que ele fala: Senhor, eu te busquei, eu fiz tudo isso, mas eu sou um dos únicos profetas. O Senhor falou: não, tem 7.000 que ainda não se dobraram a Baal. Então ele pensava que ele estava sozinho. Mas Elias, ele foi um homem que teve um chamado do Senhor. Naquela época, o Senhor pediu para ele sair da terra da onde ele morava. E vamos ler lá em 1 Reis, capítulo 17, no versículo 1, que diz assim. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Então Elias, o tisbita significa que é a cidade onde ele morava, que era Tisbé, né? Disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Segundo a minha palavra. Será que hoje a gente tem o poder para chegar e falar: segundo a minha palavra, que não chova mais nessa cidade aqui? Mas Elias teve fé. Por quê? Porque ele acreditava num Deus
que fala, e fala até hoje. Ele acredita num Deus que fala, num Deus que se manifesta. Então, o Senhor mandou ele falar com Acabe. Acabe, para quem não conhece, ele era um rei que, durante muito tempo, ele era o rei de Israel, né? Muito tempo o Senhor, ele era com Acabe, falava as coisas, Acabe ia nas guerras e eles venciam, tal. Porém, um certo dia, Acabe, em vez de matar o rei que perseguiu ele a vida inteira, Acabe simplesmente chamou ele de irmão. E Acabe cometeu aquele grande erro. E o Senhor condenou ele por isso. Mas ele não foi que nem Davi. Porque Davi tinha um coração que quando pecava, ele falava: Senhor, me perdoa, Senhor, eu me arrependi. Davi tinha um coração verdadeiro, Acabe não. Ele não tinha um coração verdadeiro. Acabe, ele foi, em vez de pedir perdão, cada vez ele foi se aprofundando mais em coisas ruins. Casou com a Jezabel, uma mulher que ela era feiticeira, uma mulher que realmente tinha muita coisa ruim no coração dela, e ela influenciava muito a vida dele, tanto ao ponto que ele abandonou Deus e construiu um altar na casa dele de adoração a Baal. Então isso entristeceu muito ao Senhor. Elias obedeceu à voz do Senhor e chegou e falou com Acabe. Lendo novamente: vive o Senhor Deus de Israel, que perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. A seca, Elias profetizou uma seca sobre a terra, irmãos, tá? Após ele profetizar essa seca, o Senhor chega e fala para ele. Depois veio a palavra do Senhor dizendo, 1 Reis 17, 2. Depois veio a palavra do Senhor a ele dizendo: retira-te daqui e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Irmãos, não sei se os irmãos conseguem perceber aqui, mas Elias saiu da sua terra por um chamado de Deus. Deus chegou para ele e falou: sai da tua terra e vai lá e profetiza sobre a vida de Acabe. Queria que você pensasse, se você tivesse uma casa, você financiasse essa casa durante 30 anos pagando essa casa. 20 anos, um valor alto. E depois, quando chegou na última parcela, o Senhor chega e fala assim: ó, ei, sai da tua casa aí e vai para um lugar, vai lá para o norte. Tá, mas qual lugar que eu vou, Senhor? Eu ainda não vou te falar o lugar, só vai. Só vai. Foi assim que o Senhor trabalhou na vida de Elias. Só vai. E Elias foi obediente ao Senhor. E ele foi para um lugar chamado deserto. Ele foi para o deserto, gente. E lá ele ficou bebendo de um ribeiro que passava, e os corvos, um animal impuro, trazia carne para eles. Trazia todos os dias, de manhã e à noite, alimentavam ele. Até chegar a um ponto que aquele ribeiro seca, dentro de alguns dias, porque a seca começou a ficar muito grande. Porque era 3 anos de seca, mas dentro de alguns dias aquele ribeiro começou a secar e secou. Mas quando a gente obedece ao Senhor, Ele sempre tem uma alternativa para nós. Ele não é que nem os homens, Ele não é que nem nós, que muitas vezes achamos que vamos dar um jeito, mas a gente não consegue. O Senhor não. Quando Ele pede para te fazer, Ele já sabe o que, Ele já tem traçado o plano. Por mais que nos nossos olhos a gente olhe e fala assim, ó, meu Deus, estou indo para o deserto. O que eu vou fazer nesse deserto? Mas quando aquele ribeiro secou, o Senhor chegou e falou para ele assim. Então veio a palavra do Senhor dizendo, lá em 1 Reis 17, versículo 8. Levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou, ele disse, traze-me, peça-me um vaso de água.
com um pouco de água para que eu beba. E indo ela trazê-la, ele a chamou e disse-lhe: Traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo eu tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos, e vou prepará-los para mim e para o meu filho, para que a gente coma, e logo após essa comida a gente morra. Era a única refeição que ela tinha. Aí eu queria que os irmãos imaginassem Elias saindo da terra dele, abandonando tudo, indo para o deserto, secando o ribeiro, e após secar o ribeiro, ele se encontra com uma mulher que só tem uma comida para ela e para o filho, e ele fala: não, pode me dar água, pode me dar essa comida, porque o Senhor vai prover. O Senhor proverá. Irmãos, e o Senhor proveu em todo o tempo. E ela obedeceu à voz do Senhor, obedeceu a Elias, e ela deu tudo que ela tinha. E em momento algum na seca, durante aqueles 3 anos, em momento algum ela morreu de fome, em momento algum ela passou fome, porque o Senhor cuidou dela. O Senhor cuida de nós quando o Senhor fala: vá lá e faz. É Ele que está falando, não é qualquer um. É o dono do mundo, é o dono do universo, é aquele que se entregou numa cruz por você, por mim. Quando Ele fala, está falado, irmãos. O nosso Deus, Ele tem o poder para todas as coisas. Após aquela viúva dar o alimento para ele, passa alguns tempos, não sei se é questão de anos, e o seu filho morre. Resumidamente, ela achava que o filho tinha morrido por algum pecado, alguma coisa que ela tinha cometido. E ela falou para ele, Elias estava ali morando com ela, morando ali próximo ou com ela, eu não sei, a palavra não destaca isso, mas ela falou: profeta, viesse aqui, te dei a comida, o Senhor tem abençoado, mas o que fiz eu para o meu filho morrer? E Elias clamou ao Senhor. Elias se debruçou em cima do menino, e Elias clamou ao Senhor, e o Senhor reviveu o filho dela. E ela disse, no final do 17:24, então disse a mulher a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdadeira. Irmãos, o Senhor quer fazer a palavra dele na nossa boca, na tua boca, ser verdadeira, irmãos. Isso é a maior verdade que existe. A gente fala, às vezes, uma profecia por irmão. A gente declara: eu te amo. A gente declara: o Senhor é contigo, que o Senhor te abençoe. Irmãos, que a palavra do Senhor na nossa boca venha a ser verdade. A gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas muitas vezes todos nós aqui, a maioria de nós, conhecemos ao Senhor. A gente conhece ao Senhor, mas será que nós temos intimidade com Ele, para que a palavra dele venha a ser vida através da nossa boca, para que quando a gente venha falar, essa palavra venha entrar como uma espada e dividir o que é alma, o que é espírito? Que a gente creia nessa palavra, porque o Senhor está aqui para restaurar os nossos corações nessa noite. Você precisa acreditar nisso, que você é capaz no Senhor. Nós somos capazes. Existem pessoas doentes ao nosso redor, na nossa família, precisando de ajuda, e basta simplesmente uma oração nossa, abençoando a vida do irmão, orando, intercedendo pelo aquele irmão. Há quanto tempo que você intercede, que você não intercede, que eu não intercedo? Há quanto tempo que a gente não intercede, às vezes, por nosso filho, por um familiar nosso? E hoje o Senhor fala para nós: voltemos para esse momento de a gente realmente ser usado pelo Senhor e fazer que a nossa boca se torne verdade naquilo que a gente fala. Amém, irmãos? Continuando com esse acontecimento que aconteceu na vida de Elias, 3 anos se passaram. Então Elias largou a sua casa, passou naquele deserto, foi morar com aquela viúva, o filho dela morreu, ele ressuscitou. Então 3 anos após ele ter profetizado aquilo, o Senhor chama ele. E aí o Senhor fala: chegou o momento agora de cessar essa seca e ir lá falar com Acabe. Vamos ler agora 1 Reis, capítulo 18, que o Senhor disse assim, ó: e sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias, no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra.
E foi Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor. Irmãos, esse livro, essa história de Elias, se for para a gente ver, é uma história que está em 2, 3 capítulos, mas a profundidade dela é para a nossa vida inteira. Acabe, quando ele falou para Jezabel tudo que tinha acontecido, Jezabel mandou matar todos os profetas. Isso já, na verdade, até antes já. E Obadias, que era servo de Acabe, ele conseguiu pegar de 50 em 50 profetas e esconder dentro de uma caverna. E Obadias ia lá e dava pão para esses profetas dia e noite, e alimentava eles nas escondidas. Então, Obadias estava alimentando esses profetas, guardou esses profetas. Então, Acabe, um certo dia, fala: Obadias, a seca está extensa, os nossos animais estão morrendo. Pega e sai por esse deserto para achar algum córrego, para achar alguma erva, algum mato para trazer para esses animais comer, que eles vão morrer tudo. E Obadias seguiu o que o seu chefe falou, e ele foi. Porém, Acabe tinha colocado seu exército e muitas pessoas atrás de Elias, mas Elias se escondeu aonde o Senhor mandou ele se esconder e nunca achou. E fazia 3 anos que Acabe procurava Elias e não tinha achado. Aí quando Obadias estava indo procurar um riacho, procurar as ervas para dar para os animais, Obadias encontra com quem? Com Elias. Elias estava vindo para falar com Acabe. Então Acabe não podia ir lá porque o exército estava lá, poderiam matar. Elias não podia ir lá porque o exército estava lá, poderiam matar Elias. Mas então Elias para e fala: Obadias. E Obadias reconheceu Elias, e ele se ajoelhou e falou: Senhor, mestre, tu estás aqui? E ele falou assim: fala para Acabe que eu estou esperando ele aqui. Mas eu queria que os irmãos imaginassem como se fosse a vida de Obadias. Obadias foi um homem temente a Deus, e Elias era um homem muito procurado por Acabe. Mas Obadias chegou para Elias e falou: Senhor, como eu irei voltar e falar que tu estás aqui? Tu pode estar mentindo. O Senhor pode falar para ti para outro lugar, e tu vai, e a hora que eles chegarem aqui, eles veem que eu menti e eu morrer. Como que eu vou fazer isso? E Elias jurou para ele: não, pode ir lá e chamar Acabe. E ele foi e chamou Acabe. Quando chamou Acabe, lá no 18, 1 Reis 18, o Senhor disse: 1 Reis 18, o Senhor disse que Acabe se encontrou com Elias, e Elias fez um desafio para Acabe para que eles subissem o Monte Carmelo, e ali eles fariam um desafio, e esse desafio seria que o Deus verdadeiro acenderia, se manifestaria com fogo através no sacrifício que eles fizessem. Elias sugeriu que Acabe pegasse todos os seus profetas e construísse um altar, e que nesse altar eles colocassem a oferta deles, e o Deus verdadeiro responderia com fogo do céu. Irmãos, eles ficaram de manhã até umas 2, 3 horas da tarde e nada. E eles começaram a se cortar, os profetas de Baal se cortavam como se fosse um símbolo de humilhação para Acabe vir se manifestar, mas Baal não se manifestou em momento algum. Então Elias, no início da tarde, Elias disse, queria que os irmãos abrissem para a gente acompanhar, 1 Reis 18, do 30, 1 Reis 18, 30, diz assim: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente.
Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E além disso ele disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei outra vez. E fizeram a segunda vez. E disse: fazei outra vez. E fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. E até o rego ele encheu de água. Aquele riacho, ele fez podemos dizer assim, um buraco ao redor do altar. E aquilo encheu de água, além de passar por toda a lenha. E Elias disse: e sucedeu que, vamos para o 36, e sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor, Deus de Israel, de Isaque, ó Senhor, Deus de Israel, desculpa, irmãos, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do céu, fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu todo aquele córrego que tinha aqui ao lado. E o povo, vendo tudo isso, caíram sobre seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Até aqui, irmãos. Esse é um homem de fé. Esse é um homem que realmente se entregou para o Senhor, Elias. Após acontecer isso, eles vão para o próximo lado do mar. E Elias, junto com Acabe, eles já tinham matado todos os profetas de Baal, porque não serviu de nada, né? O Deus verdadeiro deles, que não era verdadeiro, era de mentira, não se manifestou. Então eles mataram todos aqueles profetas. E Acabe ficou com Elias ali, e Elias falou: te apronta, sobe, come, porque vai voltar chuva, vai vir chuva. Então Elias subiu o monte e se ajoelhou e orou ao Senhor para que a chuva voltasse. E ele, junto com o seu servo, ele falou para o seu servo olhar para o lado do mar e falou: e aí, está vindo chuva? Não, ainda não, por 7 vezes. E na 7ª vez, o servo dele falou: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E Elias falou: fala para Acabe se aprontar e ir, porque senão ele não vai nem conseguir chegar em casa de tanta chuva que virá. Irmãos, e o Senhor fez chover naquela terra. Logo após isso, Acabe chega em casa e fala para Jezabel tudo o que aconteceu. Lá em 1 Reis 19, do 1 ao 21, e Jezabel ameaça Elias. Agora a gente vê o quanto Elias estava já fragilizado. Porque a gente pode se colocar no lugar de Elias, um homem que deixou tudo para fazer as coisas do Senhor. Mas, irmãos, nós somos um ser humano. E às vezes a gente passa por momentos difíceis. É por isso que a gente tem que se renovar no Senhor. É por isso que a gente tem que sempre estar com o Senhor como a nossa força. A gente não pode se desviar do Senhor em momento algum. E eu acredito que por algum momento, na mente de Elias, ele deu uma enfraquecida. E Jezabel simplesmente chegou e ameaçou Elias. E ele saiu com medo para o deserto. Dentro de um dia andando, ele parou no deserto. E ele se encostou numa árvore que tinha lá e pediu a morte. Irmãos, como que um homem que desafiou 450 profetas de Baal, e 450 profetas de Baal e mais 400 profetas de Aserá, eles comiam junto na mesa de Jezabel, 850 profetas. Como é que um homem vai ter medo de uma mulher? Como é que um homem vai chegar num estado de ficar assim? Mas o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor cuidou de Elias em todo momento. 1 Reis 19, queria que os irmãos abrissem comigo.
Então, porém, Elias foi lá para o deserto. Vamos lá, 19:4. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu-se a morte, e disse: já basta, Senhor, agora toma a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou pela segunda vez, e tocou e disse: levanta e come, porque lhe será muito longo o caminho. Então ele levantou, e comeu, e bebeu, e com aquela força caminhou 40 dias e 40 noites até Herobe, o monte de Deus. Irmão, Elias passou uma grande tribulação na vida dele. Mas quando ele chegou em Herobe, ele se escondeu numa caverna. Lá no 9 diz: e ele entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse-lhe: que fazeis aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para tirarem. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes, e se quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz e dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. Ele repetiu. E o Senhor disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azarel, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nissim, ungirás rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Zafate. E Abel, Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que se escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eziel. Irmãos, até aqui tá bom, irmãos. Aqui já foge um pouquinho do contexto do que eu queria trazer. Mas o que eu queria dizer é que Elias, ele teve um encontro com o Senhor naquele monte. Deus encontra Elias no monte Herobe e o chama para fora da caverna. Elias experimenta o poder de Deus, a sua voz após o vento, terremoto, fogo, mostrando a presença de Deus nas circunstâncias mais inesperadas. Às vezes o Senhor nos chama e coloca a nossa vida momentos difíceis de a gente enfrentar. Toda semana a gente tem como podemos dizer, um leão, né? Para a gente vencer. Mas que esse leão a gente venha vencer com o Senhor. Que a gente não venha vencer com a nossa força, mas que venha ser com o Senhor. O Salmos 37 tem sido o salmo que tem me ajudado muito, irmãos, nesse tempo. O Senhor tem falado muito comigo sobre o Salmo 37. Para a gente se fortalecer, para a gente confiar no Senhor. Ele é a nossa razão de nós estarmos aqui. Por um sopro, por um descuido, por uma movimentação da terra, por qualquer coisa já era, não existe mais ser humano, não existe mais. Nós estamos aqui pelo Senhor, irmãos. Vamos crer que o nosso Deus, precisamos crer que o nosso Deus, que é verdadeiro, se manifesta na nossa vida, irmãos. Está esperando você desejar ansiosamente por ter momentos, sabe aquele momento de paixão, aquele momento assim, não de paixão, porque paixão é passageira, mas aquele momento de amor, que tu sente às vezes por uma pessoa, por uma, não sei, às vezes por coisas, né, que é errado, por coisas que você tanto almeja, que a gente
gente venha ter isso pelo Senhor, almejar estar diante do Senhor. Irmãos, eu tenho lutado muito para isso, irmãos. Eu não tenho ainda alcançado esse momento de estar desfrutando totalmente do Senhor. Eu não tenho, irmão, mas eu tenho lutado para isso. E os Salmos 37, o Senhor tem falado comigo sobre isso, irmãos. Então que a gente venha colocar isso como uma flecha para a gente seguir em frente, uma estrada que a gente não venha se desviar desse caminho, irmãos. E realmente entender que o Senhor, Ele está com a gente mesmo nas circunstâncias inesperadas, tá? E no final Elias passa o seu manto para Eliseu, né? No final da sua jornada, o seu manto profético para Eliseu, indicando a sua sucessão e encerrando o seu ministério de maneira significativa. Então Eliseu toma o lugar de Elias, mas podemos dizer que Elias fez o seu papel diante do Senhor. Existem alguns pontos que eu anotei para a gente tomar como base para a nossa vida, irmãos. Como que nós podemos ter uma fé inabalável? A fé inabalável como de Elias. Elias, ele confiou em Deus durante a seca, confiou na provisão divina, tá? Como que a gente consegue ter isso hoje nos nossos dias, irmãos? Nos dias de hoje, como que a gente consegue colocar isso em prática? Uma fé inabalável. Conhecendo a palavra de Deus. Oração constante, conectados com Deus. Uma coisa é a gente conhecer ao Senhor. Uma coisa é a gente ter intimidade com Ele. Conhecer, eu conheço o Samuca, eu conheço o Moacir, mas eu não tenho intimidade com eles. Eu não sei como é que está a vida deles. Nós precisamos conhecer isso, irmãos. Quando o nosso Senhor Jesus estava aqui na terra, mais ou menos 6 meses antes de ele morrer, ele foi cear com os discípulos e ele falou que ele ficou muito ansioso pelo aquilo, ele estava esperando muito pelo aquele momento, que era um momento muito agradável para ele, de estar com aqueles discípulos ali, ceando com eles. E irmãos, os 12 discípulos, em vez de entender o sentimento do nosso Senhor, sabe o que eles falaram? Quem será o maior, né? Aqui entre nós, né? Quem vai ser o melhor, né? Eles não entenderam o sentimento do Senhor. Quando faltava alguns dias para o Senhor já ser crucificado, o Senhor vai com... Alguns dias não, faltava um dia para o Senhor ser crucificado, que vai para o jardim com eles, que o Senhor vai orar. E falei, vocês fiquem vigiando aí, que eu vou ali orar. Quando ele voltou, os discípulos estavam dormindo. No momento que o Senhor mais precisava, estavam dormindo. Isso, irmão, essa palavra serve para nós. Será que nós estamos entendendo o sentimento do Senhor? Será que nós estamos entendendo agora a estação que cada um de vocês está diante do Senhor, que eu estou diante do Senhor? Então, a gente precisa se conectar com o Senhor. E uma coisa muito importante é não caminhar sozinho, né? Comunhão com os irmãos. A comunhão com os irmãos é que nos levará a gente chegar mais próximo do Senhor. Sabe por quê? Porque comunhão com os irmãos a gente consegue se confessar uns aos outros, confessar os nossos pecados uns aos outros. A gente consegue ter exemplos que o irmão já passou e que eu não passei, que eu sofri com aquilo, estou sofrendo com aquilo, achando que eu sou o único. Como é que pode? A gente ainda acredita nisso, né? Que eu sou o único a passar por isso, em algumas situações, né? Parece que eu sou o único. Não existe isso, irmãos. Tira da cabeça. Você não é o único a passar pelo que você está passando. Não importa o que vocês já passaram, tudo já aconteceu nessa terra. Tudo, a palavra de Deus mostra, tudo ela ensina, tudo ela fala como a gente passar. Não existe uma situação que você esteja passando que o próximo já não passou. Se ele não passou o que eu passei, o outro passou. Entendeu? Então, nós temos que estar juntos. Outra coisa, servir também. Precisamos servir, irmãos. E por último, lembrar das vitórias passadas. Será que nós temos lembrado do que tem acontecido na nossa vida, que o Senhor tem feito, das vitórias? Você lembra de alguma coisa que o Senhor tem feito? Ou a gente só lembra do agora, coisas negativas, coisas ruins? O Senhor tem feito muitas maravilhas na nossa vida e a gente precisa se lembrar disso, se recordar disso. A palavra do Senhor está aqui, ó.
desde a primeira página até a última página, só lembrando coisas que o Senhor fez, só lembrando coisas que os discípulos fizeram, só lembrando coisas, irmãos. Será que nós anotamos o que tem acontecido na nossa vida? Ou a gente só lembra na hora da tristeza do que aconteceu de ruim? Que a gente venha pensar sobre isso, irmãos. Lembrarmos a vida eterna prometida pelo Senhor. Lá em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 14, do 2 ao 3: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e se for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Nós temos preparado uma morada celestial. Nós temos um lugar, irmãos. O nosso lugar não é aqui. Eu hoje, 32 anos, daqui a alguns anos, Jazz Everton, já não estou mais aqui, né? A gente não vai viver muito tempo. Então não adianta a gente ficar se matando muito aqui. Jazz Everton. Segundo, confiança em Deus em tempo de crise, irmãos. Como é que a gente pode confiar no Senhor nesse tempo de crise? Vocês notam que sempre tem uma crise, desde o tempo de Elias. Naquele tempo de Elias, o que tinha? Uma crise. Olha a crise que deu. Era Israel brigando com a Síria, até hoje, né? Mas olha aquela crise, seca e tudo mais. A crise, irmãos, sempre vai existir. Sempre vai ter a crise. A gente fica esperando uma mudança de governo, alguma coisa. Esquece, irmãos, sempre vai ter a crise. Mas qual vai ser a nossa reação mediante a crise? Vamos esquecer a crise do país aqui, vamos esquecer, mas a nossa crise interior, as crises que a gente dá aí, os piripaque aí durante o dia. Irmãos, como é que está sendo a tua reação mediante a crise? Tu estás sendo grato ao Senhor pelas coisas que estão acontecendo na tua vida, ou simplesmente a crise está vindo e a gente fica falando só comigo, né? Pô, é sempre comigo isso, né, cara? Bah, que coisa, né? Pô, de novo isso, né? Não aceito de novo, não aceito de novo. Seja um vencedor. Sabe por quê? Existe uma coisa, irmãos, que é a maior verdade. Satanás, ele sabe certinho o teu ponto fraco. Ele sabe certinho o meu ponto fraco. Essa semana ele veio certinho no meu ponto fraco. E eu lembrei na hora, e eu falei assim, ó, Senhor, em nome de Jesus, não vou ser abatido por isso. Eu tive um sentimento ruim, com certeza eu tive um sentimento ruim, mas eu não fui abatido por aquilo. O Senhor sabe teu ponto fraco, teu ponto fraco, teu ponto fraco. E na hora que o Senhor vai fazer alguma coisa na tua vida, Satanás vai lá e joga o teu ponto fraco e tu deixa de lado para pensar naquilo. E às vezes a gente está patinando em cima sempre de uma coisa e nunca consegue sair daquilo. Que a gente venha ficar atento sobre isso, irmão. O que mais aqui? Conhecendo o caráter de Deus. Salmo 145, o Senhor é bom para nós, sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Salmos 46, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. O que mais? Buscar a Deus em oração. Filipenses 4:6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Vamos mais adiante, confiança na provisão de Deus. Irmãos, eu estou lendo, mas eu queria que os irmãos realmente prestassem atenção sobre isso que eu estou lendo, porque às vezes como eu não tenho muita sabedoria de ficar falando, às vezes eu estou lendo um pouquinho, mas que os irmãos prestassem atenção sobre isso, porque é o Senhor que está falando com você, irmão. Está falando comigo, tá? Isso é uma verdade. Buscar a Deus em oração. Filipenses 4:6 diz, não andei, aqui eu acabei de ler. Confiança na provisão de Deus. Mateus 6:25-26. Por isso eu lhes digo, não se preocupe com as suas próprias vidas. Ó, irmão, o que a gente acabou de falar. Quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos. Quanto ao que vestir, não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta.
Não tem vocês muito mais do que elas? Irmãos, uma coisa que eu percebi, quanto mais a gente corre atrás do dinheiro, com menos dinheiro a gente tem, menos dinheiro a gente fica. A gente fica às vezes matutando e pensando, o que eu vou fazer? Como que eu vou conseguir aquilo? Como que eu vou conseguir alguma coisa, uma empresa? Como que eu vou conseguir um carro melhor? Como que eu vou conseguir várias coisas? Uma faculdade, podemos dizer assim. Como que eu vou conseguir isso a mais? E a gente deixa o reino do Senhor em segundo plano, ou olhe lá, né? Se não é em terceiro, quarto plano. Irmãos, primeiro o reino do Senhor, e as demais coisas você vai fazer? Não, Ele vai fazer. É o Senhor quem vai fazer. Prioriza o Senhor. Vamos priorizar o Senhor, que as demais coisas Ele vai fazer. Às vezes a gente está patinando numa coisa que não vai, mas é porque o Senhor fala assim, ó, ei, primeiro faz a minha obra, primeiro me serve. Isso aí é tão fácil de ser resolvido, mas tu fica aí, ó, querendo resolver do teu jeito e não vai. E procurar um apoio espiritual. É assim que a gente vai conseguir uma confiança no tempo de crise, ó, procurando um apoio, irmãos. Tá, como assim? Eu vou só ficar pedindo oração? Não, irmãos, também. Mas isso envolve os irmãos. Conversa, tempo de comunhão, não ficando em casa assistindo filme ou passeando, é conversa, irmãos. E sabe aquela conversa que às vezes é difícil? É aquela que sara. A conversa difícil é aquela que sara. É muito fácil eu chegar para o irmão e conversar, boa, irmão, amém, irmão. O Senhor vai te abençoar, irmão, fica tranquilo, mas estou passando uma dificuldade, amém, irmão, vai dar tudo certo. Irmãos, às vezes a gente precisa ser um pouquinho mais profundo. É difícil ser casado. Casado, às vezes o cara é profundo, né? Eu não, mas a minha mulher comigo, às vezes ela dá-lhe bem na espinha. E é difícil. É difícil ouvir. É difícil ela falar, tá errado. De novo. Olha só, fizesse ela de novo. É ruim, irmãos. Às vezes dá vontade de largar tudo. Aproveitar e me confessar aqui já, né? Mas estou brincando. Às vezes dá vontade de tu falar assim, ó, Senhor, por quê? Por que tu será que é normal isso? Mas é o Senhor te tratando. É o Senhor tratando. E o Senhor usa aqueles que mais te amam, irmãos. Aqueles que estão ali contigo ali. É difícil a gente ouvir a nossa mulher, o nosso marido, aquele amigo que está ali contigo. É difícil tu ouvir quando ele vem com uma coisa de dura, uma palavra dura para falar. Mas que a gente venha analisar, porque o Senhor tem falado com cada um de nós. O Senhor tem falado, mas às vezes o nosso coração está fechado diante do Senhor. Para muitas coisas, irmãos, tá? E agora, uma coisa simples, né? Nós poderíamos que a gente já sabe, muitos de nós já sabemos, mas como que a gente persevera em oração? Como é que a gente consegue perseverar em oração? Irmãos, Elias foi um exemplo para nós. Nos tempos mais difíceis dele, ele estava na caverna, ele estava na terra dele, falando com o Senhor, e o Senhor foi lá e falou, ei, sai daí, vai para lá. Como é que a gente vai ter uma intimidade com o Senhor? Não, como é que nós vamos ter uma intimidade com o Senhor se a gente só conhece Ele? Não basta só conhecer, entendeu? A gente tem que falar com Ele, não basta só eu ficar olhando para Ele. Não vou ter intimidade com nenhum de vocês se eu ficar só olhando. Eu tenho que conversar. E é nisso que o Senhor fala. Vamos conversar com Ele. E ele persistiu na oração pela chuva durante a seca, mostrando a importância e a perseverança na busca de Deus. Uma coisa também nós temos que atentarmos, que às vezes a gente ora uma vez, mas Deus é surdo? Não, mas o Senhor quer ouvir. O Senhor vai falando, a gente vai falando para nós mesmos identificarmos que nós estamos falando diante do Senhor. Às vezes nós temos que orar um pouco mais, 1, 2, 3 vezes pelaquela pessoa, entendeu? Interceder, entendendo a importância da oração, entender o que você está falando com o Senhor, não pedir de qualquer forma, estabelecendo um tempo e um lugar para a oração. Às vezes a gente erra orando no carro, dirigindo só. Isso é errado, claro que não é errado, irmãos. Em todo tempo falar com o Senhor, mas nós estamos tendo um momento de intimidade com Ele. Para a gente ter intimidade, a gente tem que ficar sozinho. A gente tem que ficar sozinho, não tem como.
eu tenho intimidade no meio de uma barulheira, com um monte de gente, não tem como. A gente tem que ficar com o Senhor a sós. Irmãos, manter um coração grato, gratidão diante do Senhor, por tudo que Ele tem feito. Não é a gratidão que o mundo está dizendo. O que eu quero dizer para vocês não é a gratidão que o mundo está falando, agradecer por tudo. Não, não é isso. É diante do Senhor, irmãos. Se hoje tem só isso para comer, amém, grato. Se hoje o que eu tenho é aquilo, amém, grato. Vamos agradecer ao Senhor. Indo mais à frente, perseverando em fé. Tiago 1:6 diz assim: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Não receberá. Aquele que pede com dúvidas é como a onda do mar. Como é que tu vai pedir uma coisa? Como é que tu vai orar para o Senhor com fé? Como é que tu vai pedir uma coisa com fé se nem tu acredita no que tu estás pedindo? Como é que eu vou pedir uma coisa para o Senhor se nem eu acredito? Então que a gente venha não ser igual ao mar, que vai e volta, vai e volta. Hoje eu estou bem, hoje eu estou triste, hoje eu estou bem, hoje eu estou triste. Não vive como uma vida de fé. Que a gente venha ser perseverante diante do Senhor. O penúltimo agora, irmãos. Como podemos depender de Deus? Dependência de Deus. Total confiança em Deus. Elias dependia completamente de Deus em todas as circunstâncias, confiando a sua provisão e direção. Isso é depender de Deus. A gente não depende do Senhor quando a gente fica ali, matutando e matutando o que eu vou fazer, como fazer, o que eu vou falar. Irmãos não sabem o quanto difícil foi trazer essa palavra. Só a Amanda sabe sobre isso. Fiquei várias noites até de madrugada, e não vinha, e não vai. E eu falei, e hoje à tarde eu falei: Senhor, meu Deus, Senhor, não vai, já era, e não vai. E eu pensei: Senhor, é só o Senhor. E em um momento o Senhor falou comigo, e Ele falou assim: mas não é para ti, deixa que eu, quem é para conduzir é eu, não é tu, entendesse? Eu queria fazer do meu jeito, mas eu não consigo, e nem quero, porque quando eu faço do meu jeito dá tudo errado, né? Dá tudo errado, não dá nada certo. Dependência de Deus. Como que a gente vai depender do Senhor? Obediência à vontade de Deus. Mesmo quando não entendia completamente os planos de Deus, Elias obedeceu sem questionar, mostrando a sua total dependência de Deus. Depender de Deus, o Senhor chegar e falar para ti assim: vai lá na casa do Jean e fala para ele isso e aquilo. Beleza, ele já deu o caminho, né? Agora assim, sai daqui e vai lá. Mas vou para onde, Senhor? Só sai, e tu começa aí. E o Senhor, agora entra ali, agora vai lá, agora vai aqui. E tu não sabe o que vai acontecendo. Isso é depender mais ainda do Senhor. Que a gente venha depender no Senhor nesses nossos dias, irmãos. Firmeza na fé. Elias permaneceu firme em sua fé, mesmo nos dias de ameaça e desafios, confiando que Deus estava no controle de todas as situações. Irmãos, não tem como a gente estar firme na fé se a gente não ler a palavra, tá? Irmãos, essa é uma verdade. Nós temos que ter intimidade com o Senhor. Mas se nós não termos a palavra do Senhor, como que a gente vai conseguir ter uma firmeza na fé? Se a gente não entende nada, às vezes a gente só sabe falar: Jesus, eu te amo. O Senhor, Ele é misericordioso conosco, e Ele ouve nós, sempre ouvirá. Mas às vezes a gente não passa alguns problemas porque a gente falta sabedoria de, às vezes, meditar numa palavra. Não é tu ler a Bíblia inteira e saber tudo sobre a Bíblia, mas às vezes tu pegar uma palavra e tu meditar sobre aquilo, e o Senhor esmiuçar aquilo no teu coração. Então nós precisamos ter a palavra do Senhor em nosso coração. E agora, irmãos, por último, é a renovação espiritual. Elias, um profeta poderoso, enfrentou a oposição e a ameaça de morte da rainha Jezabel, após o seu confronto com os profetas de Baal no Monte Carmelo. Elias teve uma renovação espiritual diante do Senhor. Irmãos, ele seguiu o Senhor, foi alimentado por corvos, animais imundos, tomou a água do ribeiro,
E o Senhor sempre renovando ele. E o Senhor renovou Elias. O Senhor quer nos renovar nessa noite, irmãos. Às vezes a gente está triste, desanimado. Às vezes você está passando por um monte de problema na sua vida. Saúde, financeiramente, projetos e planos. E não vai, o negócio não vai. O Senhor quer te renovar. O Senhor não quer renovar também só o teu ânimo. Não, o Senhor não quer só renovar o teu ânimo. O Senhor quer renovar a tua forma de pensar, irmãos. Metanoia, a tua forma de pensar, uma nova forma de pensar. Só encontraremos meditando na palavra do Senhor, irmãos. Desânimo, solidão. Após fugir para o deserto, Elias sentiu-se desanimado, sozinho, chegando a pedir a morte. Se a gente ficar sozinho, a gente chega no momento de solidão, irmãos. A solidão é a pior coisa que tem. Nosso Senhor se sentiu só. Mas não porque os discípulos não estavam lá, mas porque o pai dele tinha abandonado ele quando todos os pecados estavam em cima dele. O nosso Senhor se sentiu só, irmãos. Presença de Deus no Monte Herob. Deus encontrou Elias no Monte Herob, onde ele experimentou a sua presença de uma maneira poderosa e transformadora. E, irmãos, a voz de Deus não estava no vento forte, no terremoto, no fogo, mas em uma voz suave, mostrando a sua proximidade e cuidado pessoal por Elias. Irmãos, quando eu era um pouco mais novo, meu amigo Simon, né, Sueli? Eu ia lá para casa da Sueli e a gente, nossa, era toda noite, a gente se trancava no quarto e orava, a gente ia no monte. Teve época que a gente ia todos os dias no monte, a gente saía lá da Mina do Mato, ia atravessar o centro inteiro e ia no monte, todo dia direto, e a gente experimentava muitas coisas do Senhor. E eu cresci com isso, a gente colocava a música alta e, Senhor, no berreiro no quarto, meu Deus, era um berreiro naquele quarto. E orava e isso, abria a janela, olhava para as estrelas e falava, meu Deus, como Deus é bom. E tinha muitas experiências com o Senhor, momentos muito bons. Porém eu cresci com algo no meu coração. Eu achava que para eu estar firme com o Senhor, eu tinha que estar ali chorando, eu tinha que estar fervendo, no fogo, eu tinha que estar no fogo, né? Mas, irmãos, hoje eu percebo que uma voz suave, mostrando a sua proximidade e cuidado pessoal com nós, que é o Senhor. Uma voz suave. Irmãos, não significa que tu não pode ter esses momentos. Eu acho incrível, eu acho muito legal, e eu tenho às vezes esses momentos com o Senhor. Mas a maioria das vezes o Espírito Santo do Senhor, ele se manifesta quietinho. Às vezes tu está andando de ônibus e ele fala, ei, faz aquilo. Uma vez o Senhor me despertou na madrugada, isso já faz alguns anos, para orar por uma pessoa. Eu sabia que era de outro país, eu não sabia o nome dela. Ele falou o nome da pessoa, hoje eu não lembro mais o nome dela, era um homem. E eu orei, eu não sei o que aconteceu, mas eu orei. Precisamos estar atentos, irmãos, ao que o Espírito está falando para cada um de nós. Assim como Elias, podemos buscar a presença de Deus em momentos de desânimo e desespero, encontrando renovação e força para continuar o nosso chamado em Cristo. Irmãos, vamos ficar de pé um pouquinho agora? Devemos buscar regularmente momentos de renovação espiritual na presença do Senhor, através de oração, que a gente venha meditar na palavra, comunhão com os irmãos, para fortalecer a nossa fé e nos capacitar e a cumprir a nossa missão. Cada um de nós, cada um de vocês tem uma missão aqui. A minha missão não é só vir para cá, estudar, ter uma família, trabalhar e morrer. Não é isso. O Senhor tem um chamado para cada um de nós, irmãos. O Senhor tem um propósito na tua vida. E às vezes, irmãos, nós dormimos para algumas áreas. Não podemos dormir, irmãos. O Senhor nos chama nessa noite. O Senhor nos chama nessa noite. Amém? Eu queria que você baixasse agora a sua cabeça, fechasse seus olhos, fique à vontade.
você colocasse agora diante do Senhor aquilo que mais tem tirado o teu sono, assim. Às vezes não tem tirado o teu sono, mas às vezes tem feito você pensar toda hora, todo dia, toda semana. A gente pode dizer que é o quê? Uma doença? Alguém que queira alguma coisa? Não sei. Abrir um negócio? Ou talvez o negócio que não deu certo? Ou talvez o dinheiro que não consegue mais alcançar? Ou talvez uma faculdade, uma escola melhor, uma casa melhor. Irmãos, sonda o teu coração agora. Você, antes do Senhor sondar teu coração, porque Ele já sabe tudo, todas as coisas. Ele sabe o que você mais precisa, irmãos. Mas eu queria que você pensasse agora, que você te sondasse agora. O que mais tem passado pela essa cabeça, irmão? Pela tua cabeça, irmão, pelo teu pensamento. O que mais tem passado no teu coração, irmão? É aí que muitas vezes está o nosso coração. É nesse medo, ou é nessa vontade de fazer. Coloca diante do Senhor e fala agora: Senhor, eu coloco diante de Ti, Senhor. Sonda o meu coração, Pai. Só o Senhor sabe, Pai, enxergar aqueles cantinhos, Pai, aquelas portas, Pai, que eu não tenho mais nem a chave, Senhor. Aquelas portas que foi guardado, Pai, coisas, Pai, entulhado coisas que eu guardei há muito tempo atrás, Senhor, eu nem sei mais, Senhor, mas hoje ela me fere, Deus. Hoje são coisas que estão me trazendo um peso gigante para a minha vida, Deus. Coloca diante do Senhor agora, irmãos. Fala com Ele, irmão. Ele está te ouvindo. Agora é uma oportunidade de você falar. O Senhor está contigo todo dia, toda hora, todo momento. Tu pode falar com Ele a qualquer momento. Mas agora o Senhor está também aqui te ouvindo, irmãos. Fala com o Senhor. Sabe por quê? Porque aproveita que agora é o momento que você está colocando diante da mesa aquilo que tem te afligido. Às vezes a gente não lembra, irmão. A gente só pede, mas coloca diante da mesa agora, diante do Senhor. Fala: Senhor, eu quero colocar esse pensamento diante de Ti. Nós vamos orar daqui a pouco, mas que você venha colocar esse pensamento diante do Senhor. Sabe aquele momento que a gente vai iniciar o culto, começa o culto e a gente já começa, às vezes, vontade de ir embora, ou a cabeça está lá em outro lugar pensando um monte de coisa. Coloca diante do Senhor tudo isso. Sabe aquele sono, quando tu começa a ler a Bíblia, começa já a abrir a boca, fechar a boca, abrir a boca, fechar a boca. Coloca diante do Senhor. Bem, a gente nem sabe que às vezes Satanás está usando esses momentos para fazer a gente não conseguir ter foco no Senhor. Amém, irmão. Amém. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, colocamos diante de Ti, Senhor, esses pensamentos, Pai, essas ideias, Pai, aquelas vontades, Senhor, de fazer, Deus, mas como que eu faço, Deus? Tudo isso que a gente às vezes fala, mas como que eu vou conseguir aquilo? Ou então, Senhor, eu não consigo mais. Ou então, Senhor, está difícil, Senhor, no meu casamento também, eu não aguento mais. Ou então, Senhor, no meu filho, Senhor, o que está acontecendo, Senhor? Coloca tudo isso, Senhor, nós colocamos tudo isso, Pai, diante do Senhor, Deus. É isso que tem deixado o nosso coração aflito. É isso que tem deixado a gente, Pai, muitas vezes, Pai, mergulhar, Pai, num lamaçal, Deus, e a gente não conseguir sair, Pai, para se purificar com o Senhor. Deus, a gente apenas Te conhece, mas que nessa noite a gente venha realmente ter intimidade contigo, Senhor. Intimidade com o Senhor, Deus, porque o Senhor, Deus,
é o nosso refúgio, é Tu que vai fazer, Senhor, as nossas ideias ir em frente, é o Senhor que vai tirar, Pai, aquela dor do coração, Pai, aquela aflição de espírito, Pai, aquilo que faz, Pai, a gente chorar às vezes, Pai, e achar que nós somos o único a passar por aquele problema, Deus, porque o problema é comigo, porque é só eu, Deus. Deus, quantas vezes que eu já achei isso, Pai, quantas vezes que eu cheguei em momentos assim, Pai, e o Senhor, Pai, mostra, Pai, e o Senhor quer mostrar para nós aqui, que não é só com você. Sabemos, Deus, que o Senhor se manifesta dia após dia na nossa vida, Deus. Pai, mas então deixa, Pai, a gente cada vez mais enxergar, Pai, esses sentimentos, Pai. Deus, eu oro pela vida de cada um desses irmãos, Pai, para que a gente venha aprender a ter conversas difíceis, Deus. Conversas difíceis, Deus, aonde vai mudar e moldar o nosso caráter, Deus. Aquela conversa, Pai, que vai muitas vezes fazer a gente, Pai, se remoer, Deus, mas é aí que vai fazer a gente crescer, Pai, e ser forte em Ti, Senhor. Aquele negócio, Pai, que está ali no nosso coração apertado, Deus, que nos marcou, Pai, um problema com o pai, um problema com a mãe, Pai, não sei, Pai, um assédio, Pai, algum tipo de briga, algum tipo de coisa, Deus, que o Senhor, Pai, venha carregar isso e trazer, Pai, à tona, Pai, aonde for para trazer, Deus, e fazer, Senhor, aquilo ser esquecido, Pai, e fazer aquilo ser restaurado, e purificar, Pai, aquela ferida, Pai, e sarar aquela ferida, Deus. Deus, nós temos feridas, Pai, nós estamos aqui porque nós somos feridos, Pai. Aqui é guerra, Senhor, toda hora, Senhor, é guerra toda hora, Pai, e o Senhor é o nosso médico, Pai, o Senhor é o nosso socorro, Pai, o Senhor é o nosso socorro, Deus. Olha, Pai, a crise, Pai, desse mundo, Deus, e olha a crise, Pai, do nosso coração, Pai, mas nós não olhamos para a crise. Nós queremos declarar nessa noite, Deus, que a crise, Pai, se transformará em bênção na nossa vida, Deus. Aonde o mundo pode cair, Senhor, como diz na Tua palavra, 10.000 cairão ao meu lado, 1.000 à minha direita, não lembro bem direito, Senhor, mas, Senhor, nós não seremos afligidos, Pai, nós não seremos atingidos, Senhor, porque o Senhor é conosco, Senhor. O Senhor é conosco, Pai. E que essa oração, Pai, venha chegar diante do Senhor, Pai, sem a nossa dúvida, Deus. Você, irmão, que está duvidando agora, creia no Senhor, creia na tua oração, irmão. Creia porque o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Obrigado, Senhor, por esse momento, Senhor. Obrigado pela vida de cada um desses irmãos, Pai. E Deus, que essa palavra venha realmente florescer, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor.